Olá, sejam bem-vindos ao De Boa na Lei, o podcast que apresenta o direito de forma mais singela e objetiva, clara para você que não é do mundo jurídico, entender como funciona a legislação e seus direitos e deveres junto à sociedade. Tá? Hoje o tema vai ser a questão da rescisão indireta, que seria a justa causa no empregador, o trabalhador aplicar a justa causa no empregador. É uma prerrogativa, é um instituto jurídico que assegura que, na hipótese de o chefia ou o empregador descumprir algumas das obrigações do contrato, esse contrato ser rescindido, tá, por justamente não cumprir uma dessas obrigações. Então, para efeitos práticos, quando for reconhecido esse direito, é como se o empregado fosse demitido, tá? Ele vai receber as verbas rescisórias, como se demitido fosse, vai ser incumbido a empresa a pagar a multa do FGTS, e o trabalhador também vai ter acesso ao seguro-desemprego. Então, para efeitos singelos, seria dessa forma que vai desdobrar a questão da rescisão indireta. A legislação, ela traz algumas hipóteses para quando isso vai ocorrer e vai ser declarada a rescisão indireta. Lembrando muito, né, Márcio, que é a questão de judicialmente que se consegue esse direito. Tá? Entre as hipóteses mais relevantes, eu vou começar falando sobre elas e depois vou passar a palavra para o Dr. Márcio complementar. Tá? A hipótese mais sensível e acho que a mais importante é quando o empregador ele atrasa os pagamentos, tá? Paga menor, ou também faz isso nos salários, ou também faz isso com o FGTS. No FGTS é muito importante também trazer a discussão que por muito tempo se reconheceu a rescisão indireta pela ausência ou pagamento menor do FGTS. Recentemente teve um distanciamento, os juízes já ficaram mais relutantes a aceitar só a questão do FGTS. No entanto, inclusive foi na semana passada, o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, editou um tema. O que é um tema? Uma orientação para os demais juízes que quando acontecer a questão do FGTS, pode ser reconhecida a rescisão indireta. Isso ficou mais próximo do trabalhador. Por mais que exista a legislação, teve o tribunal confirmar esse entendimento. Prosseguindo para outra hipótese, é na situação de o empregador reduzir a jornada de trabalho a ponto que o empregado receba menos salário. Isso se decorre pelo fato de o empregado ser o hipossuficiente da relação. O que é o hipossuficiente? Quem tem mais dificuldade. Ou seja, o empregado ele não tem a disponibilidade de fazer um investimento, receber, empreender, isso está mais a cargo da empresa, né? Então, toda hora que ele não trabalhar, ele vai receber menos. Então, se a empresa reduzir essa jornada de trabalho de forma inexplicada, e logo acarretar também a redução de salário, muitas vezes tem uma represália, né, Márcio, que isso acaba acontecendo, é um motivo de rescisão indireta. E o último que eu vou falar, antes de passar a palavra para o Dr. Márcio, é a questão de agressão física. A agressão física também pode acontecer, independente de acontecer dentro do ambiente de trabalho, tá? Fora também, é importante fazer essa ressalva que ela pode ser aplicada quando o empregado sofreu uma agressão física de um superior hierárquico, até mesmo de um colega e a empresa não tomar as medidas possíveis, permanecer esse convívio entre os funcionários, pode-se pleitear a rescisão indireta. Então, as demais hipóteses de desdobramentos, principalmente processual, vou passar a palavra para o Dr. Márcio Rodrigo Pereira e falar as demais situações em que é reconhecida a rescisão indireta. Bom, o doutor Sola, na verdade, ele quase acabou com a minha fala, porque ele já trouxe aí as principais, e não adianta a gente não trazer o que é realmente essencial e principal. E eu costumo dizer, doutor Sola, para os meus alunos, que o empregador, o chefe dele, ele continua sendo chefe até mesmo fora do emprego. Até fora do emprego, ele continua, ele não deixa de ser chefe. E aí eu brinco, né? Eu tive uma discussão lá com o meu chefe na sexta-feira, e aí sábado eu sou no mercado e encontro lá o meu chefe. E eu chego lá e dou um socão nele, tá? E beleza. Vai chegar na segunda-feira, o meu cartão ponto, hoje não é mais a biometria, vai aparecer lá que eu tenho que ir ao RH. E lá no RH, eu já vou ser demitido por justa causa, porque eu acabei agredindo aí o meu superior, né, fora do ambiente de trabalho. Então, o chefe ele não deixa de ser chefe
mesmo depois do ambiente de trabalho, mesmo depois do horário. Claro que ele não vai executar, não vai cumprir nenhum tipo de ordem, mas é muito importante que a gente faça essa ressalva para que não ocorra aí esse tipo de situação. E a rescisão indireta, eu costumo dizer que é o empregado, né, é o funcionário dando a justa causa para o empregador pelos motivos dos quais aqui o Dr. Solo esclareceu muito bem, que essencial entre eles a questão de não receber. Ah, a empresa já não está me pagando, a empresa não está depositando o FGTS, a empresa não está pagando a sua parte lá com o INSS também. Né? Então, essas situações são as situações mais importantes que nós temos aí dentro de uma rescisão indireta. E é muito importante que o trabalhador entenda que esse direito cabe a ele, que a esse direito segura essa autonomia, essa força que ele tem como empregado, que ao buscar o judiciário, ele vai. Porque a gente tem aquela questão do hipossuficiente, né? O empregador encara aqui e nós temos o empregado aqui. Então, para que nós tenhamos aqui, né, uma igualdade, este empregado, este funcionário, ele vai buscar a justiça para ter a igualdade. E isso somente vai ocorrer se for através do judiciário. O empregado ele não pode simplesmente ali abandonar o emprego, não tem, ele vai ter que procurar um advogado, onde ele vai trazer os problemas que estão acontecendo dentro do ambiente de trabalho, e aí sim, com essas informações, né, toda a documentação, gente, e também precisa ter prova. Claro que salário atrasado, já tem prova ali. Não depósito de FGTS, eu vou tirar uma lista, tá ok. Não pagamento lá do recolhimento do INSS também, então isso já é prova. Agora, eu tenho que entender que tem essas situações para que eu possa. Eu não posso simplesmente agora, eu não gosto. Um exemplo, né? Eu sou meu chefe e eu não gosto aqui, não suporto mais enxergar a cara do meu chefe. Eu vou chegar lá no advogado e vou dizer: não, eu não suporto mais olhar para o meu chefe. Que é comum não gostar do chefe, não. Mas vamos lá. Eu chego lá, né? E digo: não, eu não suporto mais o meu chefe, eu quero entrar com uma rescisão direta. Gente, não cabe. Não é por aí. Então, existem esses requisitos que são fundamentais, e esses três, para mim, são os principais. Tá? Eu sempre falo que o resto é só complemento, mas não pagou em dia, não recolhe FGTS, não recolhe o INSS, diminui a carga de trabalho, porque quando diminui a carga de trabalho, automaticamente eu recebo menos salário. Sim. Então, essas são assim. Claro, e outra coisa, nós temos aí a ofensa, nós temos aquele. O excessivo, né? Quando é a ofensa, ela beira não, mas quando ela ocorre em difamação, calúnia, difamação, aquelas hipóteses de ofensa à honra. Mas quando a gente fala de ofensa à honra, aí também vai precisar de prova, é mais difícil de produzir isso, porque quando eu falo de ofensa à honra, que também é um dos requisitos para fins de uma rescisão indireta. Aí já vai estar numa seara criminal, né? Mas se desdobra para a seara criminal, porque é importante também, referente ainda a provas, acontecer uma situação dessas de calúnia, difamação, injúria, você fazer a ocorrência policial. A gente passa muitas vezes aqui no escritório por situações que, até vezes piores que essas, né, Márcio? Que a pessoa não faz a ocorrência. Tem que fazer a ocorrência quando passar por isso. Quando for acusado injustamente, assim, também fazer a ocorrência, situações de crime, né? Porque o ambiente de trabalho não pode ser doentio. Isso é muito importante. Ninguém vai trabalhar para ficar doente. Eu não posso ficar doente no meu ambiente de trabalho. E se isso estiver acontecendo, aí você tem que realmente procurar os seus direitos e aplicar, e aí sim trabalhar com a rescisão direta, porque ninguém merece ficar doente no seu ambiente de trabalho. Uma outra coisa que é de sua importância, né? Quando é que a gente sai de um assédio sexual para um assédio moral, né? Aí eu tenho o chefe lá que ele começa com assédio sexual, né, na funcionária. Ele começa a pressionar. E essa funcionária não dá liberdade. Né? Ela acaba com isso. E ele
Fica em si. E aí ele deixa de ser um assédio sexual para um assédio moral, que aí ele começa a cobrar ela excessivamente. Ela, pô, vamos pegar um exemplo, ela tem que fazer determinado item, e ela vai fazendo aquilo, e ele cobra. Aí nós já saímos para o assédio moral. Até nós tivemos um caso no escritório, o qual isso aconteceu. Saiu, né, a cliente, ela não deu abertura nenhuma para o seu chefe, e aí o seu chefe, quando percebeu, né, lembra disso? Quando ele percebeu que não tinha mais essa possibilidade, ele começou ao assédio moral, a cobrar meta, a cobrar que fosse feito isso, perseguir ela também, fazer perseguição para ela justamente dar motivo de demissão. Para dar um motivo para ele dar a justa causa, para ele demitir. Só que aconteceu o contrário, a gente conseguiu prova, a gente conseguiu, né, trazer tudo isso para dentro do processo, e aí sim foi feito em acordo, a gente conseguiu resolver o problema dessa cliente que passou por tudo isso. E vamos lembrar aqui, né? Ela ficou doente. Ela ficou doente ao ponto de não conseguir mais ir para o trabalho. Essas demais hipóteses que o Dr. Márcio está trazendo, elas não são tão objetivas. Então, mais um motivo para elas precisam de bastante prova, conversa no WhatsApp, testemunha vai precisar judicialmente, porque a rescisão indireta ela é reconhecida só na justiça. Tu não consegue fazer uma rescisão indireta sem ser na justiça. Então, ainda para complementar a questão das hipóteses, também nesse sentido de ser uma coisa não tão objetiva, é quando o empregador ele exige do empregado demandas alheias ao contrato, demandas excessivas, carregamento superior de peso, jornadas exaustivas. Isso também pode ser motivo de rescisão indireta. E também o rigor excessivo. O rigor excessivo ele também pode ser uma causa de rescisão indireta quando o rigor estiver próximo à situação de dano moral, perseguição, quando tiver mais que se assemelha a isso. Então, porque quando a gente fala que o cliente ele não pode, o empregador, ele tem que lembrar que ele não pode criar um ambiente tão ruim no meio de trabalho que o cliente, que o empregado fique doente. Então, quando isso acontecer, sim, o empregado ele não merece ficar num ambiente que não é salutar, que ele vira um ambiente insalubre. E olha, nós nem estamos falando aqui de agentes insalubres, estamos falando ambiente insalubre feito por pessoas, feito pelo chefe, feito pelo aquele que tem o poder de decisão. Aproveitando o seu gancho, Márcio, falando da insalubridade e periculosidade também, não era uma das hipóteses que a gente ia trazer, mas já acabou vindo, condições do ambiente laborativo prejudicial. Isso também pode ser uma causa de rescisão. Um ambiente muito ruim, um ambiente sem iluminação, sem a circulação de ar, um ambiente precário também pode ser uma forma, uma forma de rescisão indireta, que acabamos retomando. Para fins processuais, o que de fato vai ser apurado no processo esse pedido? Como eu falei anteriormente, é necessário fazer o processo. Nesse processo, a gente ingressa com o pedido de rescisão direta, o seu advogado, enfim, né? Faz esse pedido, ou a própria pessoa, como a gente disse que pode, né? Fazer o pedido junto à Justiça do Trabalho. Tá? Se pede liminarmente, o que é liminarmente? De imediato, o juiz rescinda o contrato. Isso é muito raro de acontecer, principalmente por causa que precisa de provas, né? Precisa de provas, tá? Então, dificilmente o juiz vai extinguir, vai acabar o contrato de imediato, quando receber esse processo. Muitas vezes ele ouve a outra parte, ouve a empresa e depois volta para ser analisado. Mas, de fato, essa decisão liminar, ela dificilmente vai se operar, né, Márcio? Dificilmente ela vai se operar. O que acontece de efeitos práticos é entrar com o processo, essa liminar não ser analisada ou ser postergado, a gente fazer a ressalva da suspeição. Existem duas ressalvas. A ressalva de o empregado continuar com essa tese e sair da empresa como se tivesse pedido demissão, tá? E eventualmente os valores serem pagos, tá? Que é a mais aceita, né? Mas sim, que é a mais aceita. A segunda, que é um pouquinho mais difícil, exige mais a presença de várias hipóteses, ou a hipótese mais grave das que a gente levantou, é o fato dele continuar com o contrato ativo e receber salário. Não precisar prestar serviço e receber salário. É muita exceção. O que acontece de prática é, entrei com a ação, a liminar foi indeferida, foi postergada, eu peço demissão e esse salário mais adiante vai ser pago. Mais adiante seria quando
tiver uma decisão que não cabe mais recurso, então pode ser muito adiante. De modo que, se opera nessa situação de ele se afastar, de efeitos práticos, né, Márcio? Se afasta, ou muitas vezes faz um acordo, né? Porque se percebe que os dois estão que a empresa está errado, tá? E se faz um acordo. Outra situação que eu acabei falando dos dois, né, Márcio? Seria quando a questão é de os dois deram causa à rescisão. Daí também já é um vídeo para outra na sequência, mas também é outra recíproca, né? Onde é uma culpa recíproca. Eles culpa recíproca os dois deram, né? Mas eu acho que aí cabe um outro tema a gente poder falar só sobre esse tema, né? Acho que aqui, né, Solon, a gente hoje trouxe para que você que está assistindo agora, que vai assistir depois, né, entenda que eu gosto da questão da rescisão indireta de falar, porque ninguém merece estar infeliz, ninguém merece adoecer no ambiente de trabalho. Por isso que, inteligentemente, lá na consolidação das leis trabalhistas, tem o artigo lá, é o 483, né, que permite que nós não, que isso não aconteça com você, trabalhador. Sim. Só já para fazer um fechamento, vou passar a palavra do Dr. Márcio finalizar o vídeo, mas seria mais no sentido de fazer uma crítica à rescisão indireta. Não é um instituto. A forma que o judiciário analisa, tramita os processos de rescisão indireta. A gente acredita que deveria ser mais rápido essa análise, mais célere, mais proativa. Ela teria que ser processo prioritário, porque quando o trabalhador vai ao judiciário, na maioria das vezes, quando pede essa rescisão indireta, a maioria das vezes tem pertinência, né? E, infelizmente, ela é muito deixada de lado, não analisado não tão com o zelo que a gente gostaria que fosse, né? E como a situação exige, né? Quando está nesse ponto, realmente precisa de uma atenção diferente. A nossa crítica no sentido que a rescisão indireta, o processo que pede a rescisão indireta, fosse tratado de uma forma diferente, porque é um assunto muito sério. Muito sério, muito relevante, porque nós estamos diante aí daquele trabalhador que já adoeceu. Esse trabalhador já adoeceu, ele já está doente. Está na iminência de ser... E, doutor Sol, então hoje aí para vocês que estão nos assistindo, o índice de suicídio é muito grande relacionado a esse tipo de ambiente. Então, por isso, e a sua crítica quanto a nós termos essa celeridade, ela tem que ser botada em pauta. Ela tem que ser botada em pauta, por isso que a gente fala, trabalhador, ele não pode, em hipótese alguma, adoecer no seu ambiente de trabalho. Se isso estiver acontecendo, você sim tem que procurar aí um advogado, um colega, para que você entre com a sua rescisão indireta, porque você não merece adoecer e nem ficar doente, nem trabalhar doente no ambiente de trabalho. Tá bom? Então, para você que nos segue aí, de boa na lei, a nossa ideia é essa. Lembrando que esse assunto da rescisão indireta aí foi indicação aí de um dos nossos seguidores. Ele disse que ele não entendia muito bem e ele queria compreender. E como eu sempre falo, quando você traz o assunto para nós e a gente tem essa relevância, então hoje o De Boa na Lei aí é em virtude, esse assunto, rescisão indireta do De Boa na Lei, é em virtude de um dos nossos seguidores que pediu para falar sobre este assunto. Para você que está assistindo agora, vai assistir depois, fique com a gente, siga o canal, nós temos dicas, né, toda semana falando aí sobre os direitos do trabalhador. Então, compartilhe esse vídeo, participe, esteja com a gente. Quem não segue ainda, dá um jeito de seguir para que você possa estar com a gente e entender cada vez mais o que se fala sobre direito de trabalho, direito previdenciário, que a gente vem trazendo aqui no De Boa na Lei. Entender o direito, ao direito a ser pleiteado e as obrigações em contrapartida dos seus deveres também. Claro, é muito importante. Melhor de tudo, sem juridiquês. Isso, exatamente. Sem juridiquês. Forte abraço. Todos, forte abraço. E aí, até o nosso próximo vídeo educativo, informativo para você, nosso seguidor, e até para quem não é nosso seguidor, e para você que ainda não é, nos siga no canal do YouTube, bem como no nosso canal do Instagram. Tchau, pessoal, até a próxima. Até a próxima.